Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando sequência às nossas meditações a partir do livro A Imitação de Cristo, hoje, sexto domingo do tempo comum, o evangelho que nos acompanha é Mateus capítulo 5, versículos de 17 a 37. E a nossa referência espiritual da Imitação de Cristo é o livro 1, capítulos 3, 7, 15 e 24. Neste domingo, Jesus aprofunda o sentido da lei e nos conduz ao núcleo mais exigente, o coração. Aí está o lugar que nós precisamos sempre aprender a trabalhar. Ele não revoga os mandamentos, mas revela a sua plenitude. Não basta evitar o homicídio, é preciso curar a ira. Não basta dizer que nós não fazemos o mal, é preciso saber se nós estamos fazendo bem, se nós estamos praticando esta palavra. Não basta evitar o adultério, é necessário purificar o olhar, porque o pecado pode estar também no olhar. Não basta cumprir exteriormente as práticas religiosas, é preciso ser verdadeiro por dentro. Fazer as coisas de uma maneira exterior é relativamente fácil, mas é preciso saber se o nosso coração está trilhando um caminho de conversão. À luz da imitação de Cristo, compreendemos que a vida espiritual não se mede pela aparência das obras, mas pela retidão interior, pela decisão que está no nosso coração, que nasce e que se fixa no nosso coração. No livro 1, capítulo 3, nós lemos: de nada vale conhecer toda a Escritura por fora, se o coração permanece vazio de virtudes. Não adianta saber o nome das virtudes, não adianta saber quais são as virtudes, quais são os dons de Deus para nós, se nós não tomamos posse dessas virtudes e se a nossa vida não é regida, governada por essas virtudes. Jesus mostra que o pecado começa antes do gesto. Ele começa no coração, ele começa no pensamento. Ele nasce no interior que não é vigiado. Justamente ali, onde nós não mantemos a vigilância, no olhar, no pensamento, é que nasce o pecado. A imitação de Cristo, no livro 1, capítulo 13, ensina com realismo espiritual. Não podes evitar que as tentações venham, mas pode evitar em consentir nelas. Nós não podemos evitar que uma situação nos leve ao pensamento, mas nós podemos vigiar sobre esses pensamentos. Aquilo que está no exterior, que está ao nosso redor, nós nem sempre podemos controlar, mas podemos controlar as nossas intenções, as retas intenções que povoam o nosso pensamento. A vigilância do coração é o primeiro campo de batalha da vida cristã. Vejam, a guerra espiritual que nós travamos, ela não começa nas coisas externas, mas justamente no coração. Ali é o nosso campo de batalha cotidiano. Ali é o nosso campo de batalha diário. É ali que nós precisamos exercer esta vigilância. Quando o interior não é cuidado, as palavras se tornam duras, os gestos violentos e as relações, elas apodrecem. A fidelidade evangélica começa sempre no silêncio da consciência, naquele lugar onde ninguém conhece, ninguém vigia, apenas você tem a capacidade de vigiar sobre a sua consciência. A radicalidade de Jesus não visa o peso da culpa, mas a liberdade do amor. Jesus não nos coloca um caminhão de peso sobre as costas, mas ele nos leva a fazer um caminho de liberdade. Isso não significa que nós passamos a ter a liberdade para fazer o que é errado, mas a liberdade vem com a vigilância. À medida que nós vigiamos sobre a nossa vida, nós nos tornamos mais livres, porque as nossas intenções ficam mais claras. Ele não quer discípulos paralisados pelo medo, não se chega a ser discípulo de Cristo ficando fechado, não adianta nós nos trancarmos em casa para não pecar, porque nós podemos pecar pelo pensamento, não adianta dizer que nós nos isolamos para não pecar, porque é na vigilância da consciência que nós precisamos atingir ou chegar a esse conhecimento. A imitação de Cristo, no livro 1, capítulo 7, nos adverte: o amor próprio desordenado é a raiz de toda a inquietação. A inquietação que nós sentimos, ela não vem como consequência das coisas externas, mas justamente desses afetos, desses sentimentos, dessas realidades desordenadas que povoam o nosso coração. Quando a nossa vida interior está desordenada, é aí que nascem as situações que nos levam à aflição, à inquietação externa. Muitas rupturas, agressividades, infidelidades nascem dessa inquietação interior, desse coração dividido entre Deus e o próprio ego, o amor próprio. Converter-se, então, se torna um caminho que permite que Cristo reorganize o centro da nossa vida. O caminho de conversão, ele é um caminho de reorganização
interior, da nossa interioridade, da nossa vida, da nossa intimidade. A espiritualidade, ela nos leva a isso, a uma reorganização interna da nossa vida. Quando Jesus fala da palavra dada, que o vosso sim seja sim, ele revela que a verdade interior deve transparecer na vida concreta. Não é apenas dizer que nós somos discípulos, é mostrar com atitudes que nós somos discípulos e por que nós somos discípulos. A imitação de Cristo, no livro 1, capítulo 24, afirma: o homem bom tira do bom tesouro do coração as palavras e obras retas. O homem bom tira do seu coração obras retas. Nós podemos ter uma atitude de julgamento das intenções e das coisas que o outro faz. Mas será que muitas vezes não é o nosso olhar que está contaminado, não é o nosso olhar que está imprudente, não é o nosso olhar que está com falta de vigilância? E por isso nós passamos a enxergar o mal na vida do outro, quando este mal está dentro do nosso coração? O livro 1, capítulo 15, recorda: mais segura é a vitória de quem vence a si mesmo do que de quem domina os outros. Não é o domínio dos outros, não é o domínio das realidades à nossa volta, mas é o domínio das nossas vontades, dos nossos apetites, dos nossos sentimentos, que nos leva a experimentar a verdadeira liberdade. A maior conversão não é corrigir o mundo. Às vezes nós temos um propósito de corrigir aquilo que está errado à nossa volta, como se nós quiséssemos plantar um jardim com toda a harmonia das flores e das árvores e da grama. Quando na realidade o que está sem harmonia é o seu coração, é o meu coração. Não é o que está fora, não são os problemas, as desordens externas, mas é a desordem interna que nós precisamos trabalhar continuamente. Vencer a nós mesmos, vencer a desordem própria do nosso coração. Quando o discípulo se deixa transformar por dentro, suas relações se tornam mais justas, suas escolhas se tornam mais livres e sua fé se tornam mais luminosas. Nós podemos até reclamar do nosso ambiente de trabalho, reclamando do barulho, reclamando das confusões externas, daquilo que está à nossa volta, sem perceber que a confusão e o barulho externo podem ser causas do barulho e da confusão interna que nós vivemos. Apaziguar o mundo é, antes de tudo, apaziguar o próprio coração. E assim o sexto domingo do tempo comum nos convida a dar mais um passo na vida espiritual. Passar da observância exterior à fidelidade interior. Passar da preocupação com as coisas externas, com a vida dos outros, a uma preocupação com a nossa própria vida. À luz da imitação de Cristo, aprendemos que a santidade não consiste em parecer justos, mas em deixar que o coração seja continuamente purificado. Esta purificação cotidiana, contínua, esta vigilância cotidiana, contínua do nosso coração é que nos leva à experiência de uma verdadeira santidade. Onde o coração se converte, a lei se cumpre. Onde Cristo reina no interior de cada um de nós, a vida inteira se encontra unida. E ali nós encontramos a paz. Onde existe um coração que planta flores, que transforma-se num jardim interno, ali se transforma o jardim externo, ali se transformam as coisas externas. Esse é o caminho de conversão que a palavra de Deus nos oferece. E esse é o caminho de conversão para todos nós que queremos ser discípulos de Cristo, seguindo os seus passos, imitando os seus gestos, imitando sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.